A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está aqui. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos começando mais um encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales, o Bispo de Genebra, doutor da Igreja, um aconselhamento, um direcionamento cheio de doçura para o nosso coração. Para mim, para você que deseja crescer na amizade com Deus, numa vida espiritual, não vivendo neste mundo como se Deus não existisse. Pelo contrário, vivendo neste mundo de acordo com a vontade de Deus, que sabe e quer o melhor para cada um de nós. Este é o jeito certo, aliás, o único jeito de ser feliz já aqui nesta vida, apesar de todas as dificuldades, de todas as realidades de sofrimento que são fruto lá do pecado original, e não do querer de Deus. Deus queria para nós um paraíso, foi o pecado que trouxe tanto sofrimento para a nossa vida, e ainda mais e plenamente e eternamente um dia no céu. Esta é a única via da verdadeira realização que tanto nós buscamos. E você está no lugar certo, com a pessoa certa, São Francisco de Sales, um grande mestre espiritual que pode nos ensinar através dos seus conselhos, pela sua própria experiência de vida, por aquilo que foi assimilando, conduzindo tantas almas ao céu. Esses conselhos de São Francisco de Sales estão reunidos, entre outros espaços assim, neste livro aqui, chamado Filoteia. Ele tem outros livros, nós estamos com um deles, o livro Filoteia, que é um livro bem de introdução nesta amizade com Deus, é um livro de introdução à vida devota, à vida dedicada a Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e já fica aqui uma dica para você. Se você está acessando esse conteúdo pela primeira vez, continua conosco, pode ouvir, pode acompanhar esse momento, mas já fica aqui uma recomendação. É muito importante você conferir os episódios desde o início, porque estamos em uma sequência, não é? Então veja este momento, se é a primeira vez, veja se isso já vai falando ao seu coração e volte aos primeiros, vá aos primeiros encontros. Você vai encontrar uma playlist nas nossas plataformas da comunidade Mariana Boa Semente ou da Paróquia de Santo Antônio, Instagram, Facebook, YouTube, Direção Espiritual com São Francisco de Sales, Comunidade Mariana Boa Semente, Paróquia de Santo Antônio, você acha e vai acompanhando então a sequência, tá bom? Abraço a você que está pela internet, você também ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço muito carinhoso a você que nos ouve pela Rádio Cultura de Quixadá. Em mais uma noite da Rádio Cultura, estamos aqui com você de segunda a sexta, 102.1 é a sintonia da Rádio do Bem, e motivo você a convidar outras pessoas também a acompanharem este momento que estamos levando de reflexão aqui pela Rádio Cultura de Quixadá, também pela internet. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se não segue ainda o nosso perfil, já aproveite, faça isso agora, clique aí o botão inscrever-se, o botão seguir e comece a ser um seguidor, comece a ser um inscrito, aqui não paga nada e você vai estar recebendo sempre bons conteúdos pela graça de Deus. Agora vamos rezar. Hoje nós vamos para mais um capítulo da segunda parte do livro Filoteia, onde São Francisco de Sales está nos mostrando como a oração é importante. Também os sacramentos, daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre os sacramentos, como são realidades importantes para nos ajudar nesse processo de purificação da nossa alma com relação ao pecado, com tudo aquilo que é diferente da vontade de Deus e uma aproximação a uma amizade, a uma intimidade maior com Deus. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor,
rogai por nós. E reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Vamos invocar a sua oração por cada um de nós. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais. Abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Cele esta oração agora com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Vamos tomar em nossas mãos, vamos tomar em mãos o livro Filoteia. Reforçando, não tem ainda? Adquira. Procura aí numa livraria católica, loja física, pela internet, Filoteia, Introdução à Vida Devota. Vale muito você ter esse livro para ir acompanhando aqui conosco, mas também para ir fazendo particularmente a sua leitura com calma, retomando cada trecho que aqui nós vamos refletindo e aprofundando cada vez mais. Amém? Vamos então para o capítulo 8. Nós estamos falando, com a ajuda de São Francisco de Sales, é claro, sobre meditação. Essa segunda parte do livro fala sobre a importância da oração, a importância dos sacramentos para termos esta vida de amizade com Deus. Só o nosso esforço, a nossa boa vontade não é suficiente, é importante, é indispensável, porque Deus nos deixa livres. Mas nós precisamos da graça de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A gente precisa da graça de Deus. E a graça nos vem pela oração, a graça nos vem pelos sacramentos. Temos aprendido aqui que existem várias formas de oração. Uma delas é a oração vocal, como essa que nós acabamos de fazer, a São Francisco de Sales. A gente reza, lendo, com o coração ou recordando, como a gente faz com o Pai Nosso, Ave Maria, alguma oração que nós memorizamos. Então já tem uma fórmula, mas tem uma outra oração que tem uma certa profundidade maior, que é a oração mental. É sobre isso, a meditação, que nós temos falado. Então, nos encontros anteriores, São Francisco de Sales nos ensinou a nos prepararmos para a meditação, nos colocando na presença de Deus, invocando a graça de Deus, nos propondo, a refletir, a pensar sobre uma realidade espiritual da Bíblia, de um livro como esse, de um mistério do Rosário, uma virtude, uma realidade espiritual. Nos propomos a um mistério que faz parte da nossa relação com Deus. E aí, então, usando primeiramente a nossa imaginação, depois deixando Deus mover também a nossa inteligência, vamos nos abrir à ação de Deus na nossa vontade para, fazendo a meditação, tomarmos decisões, sentirmos o coração movido, atraído por esses afetos, nos afeiçoando à vontade de Deus e deixando que a graça dele mova o nosso querer, a nossa vontade para aquilo que ele está nos indicando. E depois, como ele dizia, nós temos que concluir esse momento fazendo o nosso agradecimento, porque o Senhor nos permitiu aquele momento, pelas graças que Ele derramou sobre a nossa inteligência, sobre a nossa vontade, e recolher um ramalhete espiritual, como que flores, para durante o dia continuarmos desfrutando daquele cheiro, daquela beleza, voltando a pensar pelo menos em 2 ou 3 pontos que vieram ao nosso coração na meditação. Muito bem, isso aqui é um resumo do resumo do resumo. Tudo isso está passo a passo detalhado nos nossos encontros anteriores, é só você conferir. Hoje, São Francisco de Sales, nesse capítulo 8, vai nos dar avisos utilíssimos acerca da meditação. Olha, não dá para deixar de ouvir esses avisos. Então, acompanhe esse momento até o final, você que está pela rádio, você que está também acompanhando pela internet. Vamos lá?
Então diz São Francisco de Sales: cumpre, Filoteia, que sou eu, que é você, almas amigas de Deus, que no correr do dia, depois de fazer a meditação, daquele jeitinho que a gente foi aprendendo aqui, tenhas tão presente no espírito e no coração as tuas resoluções, aquilo que você decidiu fazer diferente. Lembra da história da meditação sobre Jesus na cruz, perdoando, pedindo perdão do Pai para todos aqueles que o feriram, e você e eu meditando nisso, pensando nisso, refletindo, rezando com isso, decidindo também não só perdoar as pessoas que nos ofendem, mas não nos deixarmos abater, procurarmos inclusive ser atenciosos com elas, etc. Lembra um pouco disso? Se não, está tudo lá, é só conferir o nosso programa anterior. Pois bem, ele diz que temos que colocar estas decisões, essas resoluções, efetivamente em prática. No momento que surgir uma ocasião, nós devemos colocar aquilo que a gente decidiu em prática. Você rezou e Deus lhe tocou, por exemplo, a ter uma vida mais ordenada, a ter hora para tudo, a manter a harmonia aonde você está. Então você assumiu aquela oração, a decisão de ser mais pontual, a decisão de manter o seu quarto, a sua casa bem arrumada. Coloque isso em prática. É isso aqui que ele está dizendo. Nós precisamos pôr estas decisões em prática, para valer. Este é o fruto da meditação. É para isso que a gente reza. Sem o qual ela, a oração, a meditação, além de não servir para nada, pode ser até prejudicial. Você ouviu isso? A minha oração e a sua pode não servir para nada e ser até prejudicial. Você já tinha pensado nisso alguma vez, meu irmão? Escreva aí no comentário, você que está pela internet. A gente, às vezes, não tem nem ideia de que uma oração possa ser até prejudicial. Como é que isso pode acontecer? Você lembra daquela oração do fariseu e o publicano? Aquela oração do fariseu não serviu para coisa nenhuma e foi até prejudicial. Não serviu para coisa nenhuma porque foi uma oração que não correspondia a uma realidade. Ela era uma oração cheia de orgulho, de soberba, de julgamento com relação ao publicano. Se você não sabe do que eu estou falando, mas é muito conhecida a passagem, mas é possível que você não saiba, pesquisa. Fariseu e publicano no templo, a oração do fariseu e do publicano, procura lá na Bíblia e você vai ver. Muito bem, aquela oração, além de não servir para nada, ainda, podemos dizer, foi prejudicial, porque ele saiu dali mais orgulhoso ainda, não aproveitou a ocasião para crescer na humildade, na compaixão com aquele pobre pecador que estava lá. Entende? Então, São Francisco de Sales está nos alertando com relação a isso, para que a nossa oração realmente se transforme em obras, em vida realmente mudada. Até para que eu e você não ouçamos aquela frase tão doída, tão difícil de ouvir de alguém. Você já pensou? Não sei para que você reza tanto. Já ouviu isso alguma vez? Complica, viu? E é um risco. Você reza, mas as pessoas que convivem com você não veem melhora nenhuma, não veem mudança nenhuma. E aí dizem para mim, dizem para você, coisa desse tipo. Por isso é que eu não rezo. Você reza tanto e olha aí como é que você é. A gente reza para melhorar, mas a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar. É certo que a meditação assídua sobre as virtudes, quem vai meditando mais e mais sobre boas atitudes, o que é a virtude? É um hábito bom. É um hábito bom que você vai adquirindo com esforço, com empenho, com repetição, com a graça de Deus. Então, a oração constante, pensando nestes atos bons, nestes bons hábitos, pensando nas virtudes, sem que as pratiquemos, você pensa muito sobre a prudência, você reza muito sobre a justiça, você reza muito sobre uma vida equilibrada, uma vida ponderada, tem
temperante, você reza muito sobre a questão da fortaleza, sobre a paciência, coisa boa, rezar bastante sobre isso. Porém, se você não a pratica, essa oração ensoberbece o espírito e o coração e nos faz pensar insensivelmente que somos de fato aquilo que resolvemos ser. A gente vai rezando sobre isso, vai aprendendo mais sobre isso, vai mergulhando nessa realidade, vai até se dispondo a viver e vai achando que já vive, entende? É esse o risco de tanto você pensar sobre essas coisas de Deus, mas não praticar, você fica só na ideia errada de que já está vivendo aquilo. E ainda metido a orgulhoso, a soberbo por conta disso. Esse é o perigo. De certo que assim o seria se nos propósitos tivéssemos força e solidez. Ele está dizendo, se eu rezo sobre aquela coisa boa, aquele bom hábito, me disponho a colocá-lo em prática e tenho a determinação e tenho a força e tenho a solidez para ir realmente exercitando e praticando, pronto, aí eu vou ser realmente daquele jeito bom. Eu vou estar crescendo em santidade. Mas se eu não fizer isso, vai ser só uma ilusão. A minha oração se torna uma ilusão. Mas porque lhes faltam essas qualidades, o esforço, a determinação, permanecem vãos e porque não produzem efeito algum, são até perigosos. A oração se torna até perigosa porque não está dando frutos. Mais cedo ou mais tarde você vai desanimar. Eu rezo tanto e não mudo. Por que não muda? Porque não está se abrindo a graça, porque não está praticando, porque não está exercitando. Meu irmão, minha irmã, Deus vai dando a graça para a gente colocar aquilo em prática, mas a gente precisa ir correspondendo à graça. Nossa Senhora, quando o anjo aparece e apresenta a ela, digamos, naquela meditação, o chamado de Deus para ela, ela diz, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e vai se dispondo a colocar isso em prática. A gente vê Nossa Senhora com atitudes concretas. O que é que você acha, por exemplo, daquela ida de Nossa Senhora às pressas para servir Isabel? Aquilo foi ou não foi um ato concreto? Uma atitude de empenho, de esforço. E aí, por isso, Deus vai realizando a obra maravilhosa que realizou em Nossa Senhora. Você entende? Se isso não acontece, é perigoso para mim, vou acabar desanimando, é perigoso para as pessoas porque é até escandalosa a minha oração. Eu rezo tanto e não mudo, só pioro. Convém. E aí, como é que eu faço? Agora vamos ouvir. Sim, eu não quero que isso aconteça, eu quero que a minha oração dê fruto, eu quero mudar, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser melhor, eu quero ser santo, eu quero ir para o céu. O que é que eu faço? Convém servir-se de todos os meios para os pôr em prática. Rezou, meditou, refletiu sobre uma realidade espiritual, passo a passo, como São Francisco de Sales nos ensinou, veio no coração um impulso para fazer algo de bom? Faça, aproveite todas as ocasiões, use todos os meios para os pôr em prática. São Francisco de Sales vai além. Deve-se mesmo ir em busca de ocasiões. Veja só, olha que interessante esta dica que ele vai nos dar. Por exemplo, na oração você foi movido a perdoar os seus inimigos, a não alimentar mais mágoas, etc, etc. E você tomou essa decisão e talvez ficou naquela expectativa. Não, se eu me encontrar com ele, se eu me encontrar com ela, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Atenção, deve-se mesmo ir em busca de ocasiões, tanto pequenas como grandes. Veja o exemplo. Por exemplo, resolvi atrair pela brandura, não brigando, não com raiva, mas atrair pela brandura certas pessoas que costumam me ofender. Você entendeu? Tem pessoas que costumam lhe ofender. E você, quando rezou, quando viu o jeito de Jesus, você sentiu Jesus iluminando a sua inteligência a entender
que a maneira como você estava fazendo, se afastando daquela pessoa, tratando mal aquela pessoa, não era o jeito dele, não era o jeito certo, que você devia, como ele, aproximar-se. Veja o que Deus fez, a humanidade pecadora, ele vem, se encarna, vem ao nosso encontro. Veja o jeito de Deus como é que é. Você pensou nisso e disse, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu não vou querer mudar as pessoas no grito, na briga, na frieza. Eu vou, como Jesus, atrair pela brandura. Muito bem. Olha a decisão. Hei de as procurar hoje. Veja se isso não é concreto. Você não vai nem esperar essas pessoas aparecerem. Você vai procurar. Hei de as procurar hoje. E o que é que eu vou fazer? Vou procurar para quê? Para as saudar com ares de estima e amizade. Veja, você vai dar um jeito de ir ao encontro dessas pessoas. Quem sabe mandar uma mensagem, né? Hoje é tudo muito fácil assim. Vai que a pessoa mora em outro lugar, em outra cidade, em outro estado. Você não tem como pegar um avião para ir lá, manda uma mensagem. Ou se você tem possibilidade de dar um jeitinho de cruzar com a pessoa, até porque às vezes em situações assim, a gente até está evitando, né, encontrar com a pessoa. Você vai fazer o contrário. Olha como é prático. Você vai dar um jeito. A gente não cria situações para se afastar, então você vai mover alguma situação com a graça de Deus para se aproximar da pessoa e vai fazer o quê? Dizer uma palavra agradável, uma saudação de estima. Oi, meu irmão. Passei aqui só para desejar um bom dia para você. O Espírito Santo vai lhe ajudar aí, como é que você vai fazer isso. São Francisco de Sales está dizendo, saudar com ares de estima e amizade. Mas não tem jeito, aí você talvez até já está dando desculpa aqui, né? Pensando nisso, a gente é esperto para essas coisas, né? Não, mas é difícil encontrar, não vai dar certo, etc. Talvez eu não consiga. Olha lá, se não as posso achar, ao menos falarei bem delas e rezarei a Deus em sua intenção. Isso aqui dá para você fazer. Está complicado encontrar com a pessoa? Realmente, ou você está meio que inventando a desculpa? Pronto, é aqui uma coisa que dá para você fazer, talvez inicialmente. Fale bem dela. Você tem costumado falar mal dessa pessoa? A gente faz isso, né? Alguém nos trata mal, a gente vai criando antipatia e a primeira ocasião a gente acaba falando coisas negativas daquela pessoa. Pois é, exercício prático, fale bem dela. Quando alguém estiver tocando no assunto, ou você puxa um assunto, coloca a pessoa no meio, faz um elogio, procura, não é possível que você não encontre nada de bom naquela pessoa. Você entendeu como é concreto? Olha que ensinamento rico. E reze a Deus em sua intenção. Gente, São Francisco de Sales está falando o que Jesus diz no Evangelho. Rezai pelos seus inimigos. Reze. Reze a Deus em sua intenção. Reze pedindo bênção sobre a vida daquela pessoa. Não é aquela oração dos irmãos Trovão, não é? Tiago e João. Rezar para cair um raio na cabeça da pessoa. Não. Senhor, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, abençoa a família dele, abençoa a família dela. Faz com que ela seja um homem, uma mulher cada vez melhor. Enfim, pede saúde, pede coisa boa para essa pessoa. Aí você está colocando em prática aquilo que na oração você se propôs, aquilo que eu me propus a fazer, entendeu? Mas terminando a oração, continua São Francisco de Sales, cuida bem de evitar as agitações violentas. Agora eu quero que você preste bem atenção, que vem agora outro aviso, outra dica maravilhoso. Escute. Ao terminar a oração, evite agitações, porque essas emoções lhe neutralizam o bálsamo celeste que recebeu na meditação. Quero dizer que, se te for possível, permaneças algum tempo em silêncio e conservando sempre os pensamentos e o gosto de teus afetos. Vás passando assim suavemente da oração ao trabalho. Você já deve ter entendido, vamos só fixar isso aqui. Claro que quando nós estamos rezando, ainda mais se é uma oração mental, né, que tem aquela preparação, mesmo breve, mas profunda, colocar-se na presença de Deus, invocar a luz, a graça de Deus, e colocando a imaginação, o entendimento
sobre um assunto espiritual, numa leitura, olhando para um quadro, pensando, enfim, isso exige recolhimento. Você não tem como, a gente até ouviu ele nos ensinando, São Francisco de Sales, que não dá para fazer isso no meio de uma batucada, no meio de uma barulhada. Tem que procurar um lugar, silêncio, um horário. Tudo isso a gente já viu lá para trás. Se é a primeira vez que você está acompanhando aqui, veja do início, passo a passo, essa maravilha. Muito bem. O que é que ele diz? Você não pode sair da oração de todo esse momento assim, por menor que seja, né? Por mais principiante que seja de recolhimento, e já ir para o corre-corre do dia a dia. E já ir para as agitações, para as emoções do dia a dia. Porque, meu irmão, minha irmã, São Francisco de Sales está falando, na sua maioria, para pessoas que não vivem num convento, que não vivem num mosteiro, que não vivem numa clausura. É inclusive uma grande riqueza os ensinamentos de São Francisco de Sales, porque eles são ensinamentos para as pessoas comuns, do dia a dia, como eu e você. Pessoas que são casadas, pessoas que trabalham, pessoas que têm outras coisas para fazer além de rezar. Até quem vive, né, uma vida de mais recolhimento no mosteiro, no seminário, no convento, não sei se você sabe, eles não só rezam, né? Essas pessoas aí rezam e trabalham, como São Bento ensinava, né? Orar e trabalhar. Tem que trabalhar, né? Nem eles ficam só rezando, entendeu? Mesmo quem vive uma vida religiosa. Imagina uma dona de casa, um profissional de saúde, etc. Porém, essa passagem tem que ser suave. Você tem que ir saindo da oração para o trabalho sem agitação, para não perder a graça que você recebeu. E aqui ele vai dar um exemplo maravilhoso, um exemplo muito interessante como é próprio dele. Olha o que é que ele diz. Ele diz assim, como é que a gente, na medida do possível, né, vai passando suavemente da oração para o trabalho. Olha que exemplo luminoso. Imagina um homem que recebeu num precioso vaso de porcelana um licor de grande valor. Então, lá, o homem recebeu ali num vaso de porcelana, um vaso frágil, né, um licor de grande valor, a fim de o levar para a sua casa. Vai imaginando, isso é meditação, estamos meditando sobre isso. Ei-lo caminhando passo a passo. O homem vai lá com o vaso, com o licor, caminhando passo a passo. Lá vai ele, caminhando passo a passo. Atenção, sem olhar para trás, nem para os lados, mas sempre para a frente. Por quê? Com receio de pôr o pé em falso ou tropeçar numa pedra. Não seria isso? É fácil de imaginar isso aí. Um vaso delicado, com um líquido precioso. Então ele vai andando, sempre olhando ali para frente, com cuidado, não olha para trás, não olha para o lado, para não tropeçar. Muito bem. E se para algumas vezes, de vez em quando dá uma paradinha, é só para ver se com o movimento, né, já que ele vai andando assim, ele dá uma paradinha e observa se com o movimento não se derramou alguma parte do precioso licor. Já entendeu, não é? O Espírito Santo já ajudou você a entender. Ali é o que eu e você recolhemos na oração. A gente não vai ficar ali parado, a gente tem que andar para levar aquilo para casa, levar aquilo para o trabalho, mas vai, com calma, sem agitação. Faze também assim com a meditação. Não te distraias e dissipes imediatamente, mas considera com uma atenção simples e tranquila o caminho que tens que andar. Exagerando aqui para você entender. Você saiu do momento desse de oração, aí já liga o rádio às alturas, ou já vai vasculhar sei lá o que nas redes sociais, já vai ver as mensagens do WhatsApp, já sai gritando com quem está em casa, com quem está na rua. Entendeu? É importante você ir fazendo essa passagem com calma, com tranquilidade. Se encontras alguém com quem deves falar, o que é que você faz? Tem que falar com aquela pessoa, né? É preciso que te conformes a isso, mas toma sentido ao teu coração para que nada se perca daquela suavidade preciosíssima de que o Espírito Santo encheu na oração. Deu para entender? Fez a oração, vai saindo para o trabalho ou vai começar a andar dentro de casa para fazer as coisas.
Vai ter que falar com alguém, ou com o filho, ou com o marido e tal, mas não fale com a mesma suavidade que vem da oração, não já fale às alturas, não quebra o clima, entendeu? A questão é essa. E fazendo essa transição, é necessário que te acostumes a passar da oração às outras ocupações de tua profissão, por mais contrárias que te pareçam aos sentimentos e resoluções da meditação. Claro que quanto mais profunda, mais doce, né, mais suave for a oração, às vezes a gente não consegue entender como é que vai viver a vida em geral. É aquela sensação de Pedro, que estava com Tiago e João lá no Tabor. Ah, Senhor, como é bom estarmos aqui, né? E Jesus disse, olha, agora é a hora de descer. Você sobe, mas tem que descer. Então, ele continua dando exemplos. Assim, um advogado deve saber passar da meditação ao escritório. Um negociante ao comércio. Uma dona de casa aos cuidados do lar doméstico. Com tanta suavidade e calma que seu espírito em nada se perturbe. Pois, querendo Deus igualmente uma e outra coisa, veja como isso é importante. Deus quer que você reze, mas Deus quer que você trabalhe. Deus quer que você reze, mas Deus quer também que você estude. Enfim, as outras realidades da nossa vida são também queridas por Deus. E queridas por Deus de modo que sejam vividas bem, santamente, como fruto daquela oração. Então, é necessário passar de uma, da oração, à outra, ao trabalho, aos outros afazeres, com uma devoção inteiramente igual. Olha que ensinamento luminoso. Do jeito que você estava vivendo aquela oração, mergulhado em Deus, buscando o querer de Deus, você suavemente sai dela com todas as bênçãos e graças que Deus derramou sobre você e vai passando para a sua vida cotidiana, para as outras coisas, com a mesma devoção, desejando fazer aquele almoço por amor a Deus, da melhor maneira possível, servindo aquelas pessoas, e isso lá no seu trabalho, e isso seja lá onde você for fazer o que você for fazer, com uma submissão completa à vontade de Deus. Saindo da oração para o namoro, namorando do jeito que Deus quer que você namore, e por aí vai. É assim que deve ser. Há de acontecer, atenção, algumas vezes, que mal acabastes a preparação para a meditação, aqui já vem um outro aviso, que já é um outro aspecto. A gente já viu o primeiro, qual foi o primeiro? Colocar em prática aquilo que a gente rezou, senão se perde e é um estrago. O segundo, sair da oração para a vida cotidiana suavemente, levando o licor, levando as bênçãos, levando o ramalhete espiritual para a vida. Terceiro aviso, olha só. Algumas vezes é possível que mal acabaste a preparação para a meditação, você nem começou ainda a meditar, você se colocou na presença de Deus, você invocou a graça de Deus, você se dispôs a meditar sobre um assunto. É possível que aí, pode acontecer, tua alma já se sinta tão comovida que de repente se eleva a Deus. Olha, é possível. Pode ser que Deus dê uma graça, você mal começou a meditação, já está percebendo a graça de Deus agindo no seu entendimento, na sua vontade. Você já está conseguindo perceber que Deus está lhe dizendo alguma coisa, está lhe falando alguma coisa. Bem, quem determina é Deus. Você não pode dizer, é isso que Ele vai nos orientar. Espera ainda, Deus, tenha calma aí que eu ainda estou só me preparando. Não é assim. Então, Filoteia, querido irmão, querida irmã, o que é que você faz num negócio desse? Se Deus, na sua bondade, na sua generosidade, já eleva o nosso coração tão rapidamente, abandona todo o método que até aqui te expus. Daí você esquece tudo que São Francisco de Sales lhe ensinou e deixa Deus falar no seu coração. É isso que ele está dizendo. Porque, embora o exercício do entendimento deva preceder o da vontade, pela regra normal é isso, me preparo e aí vai agindo Deus na minha inteligência e depois vai agindo na minha vontade. Se o Espírito Santo opera em ti por estas santas impressões de tua vontade, não vás procurar exercitar no Espírito pelas considerações da meditação, aqueles santos afetos que já possuís no coração. Deus já lhe deu.
Deus já me deu, então eu não vou ficar atrás de fazer aquilo que Ele já fez até mais rapidamente por mim. É todo dia que isso acontece? Não, mas pode acontecer. Pode acontecer algumas vezes. Enfim, é uma regra geral que se deve dar larga expansão aos afetos que nascem no coração e nunca os reprimir e deter cativos em tempo algum que se façam sentir, seja antes, seja depois das reflexões. Deus tocou você? Deus moveu o seu coração? Aproveite, né? Não importa quando, se faltava ainda fazer uma parte do roteiro, se foi depois que você tinha feito as suas meditações, você até nem sentiu, né, entre aspas, um toque da graça, uma percepção, não é sentimento, não é? É uma iluminação. Você não entendeu nada diferente, não percebeu o coração movido a nada, mas sei lá, estava dirigindo no meio da rua, estava andando, estava lavando os pratos, estava fazendo sei lá o quê, e veio aquele movimento da graça de Deus. Aproveite, aproveite. A mesma regra has de seguir a respeito daqueles outros atos de piedade que fazem parte da meditação. A gente viu lá no encerramento, ação de graças, o oferecimento, a oblação de si mesmo e a oração, uma vez que a conserves em seu lugar determinado no fim da meditação. O lugar delas é ali, mas deixa Deus livremente agir na sua vida. Quanto às resoluções, já quase no final do nosso programa de hoje, quanto às resoluções que se conformam aos afetos, aquelas decisões que você e eu tomamos, naturalmente só devem ser tomadas depois dos afetos, ao terminar a meditação, porque tendo que nos representar muitos objetos particulares e familiares, podia isso produzir distrações se as ajuntássemos aos afetos. Então, começou a rezar, pode ser que já venha assim, na sua ideia, simplesmente uma decisão boa que você vai tomar. Calma, primeiro deixa Deus mover o seu coração. Não vai, nesse caso, misturando as coisas. Senão fica algo simplesmente humano sem a ação da graça. Muito útil é, enfim, usar de alguns colóquios neste exercício da vontade. Para a vontade ir sendo exercitada, ele diz, podemos ir dirigindo-nos ora a nosso Senhor, ora aos anjos e aos santos. Aquilo que ele já falou lá atrás, né? A gente traz para a oração, claro, Deus está ali conosco, a gente já se coloca no início na presença de Deus, invoca Nossa Senhora, São José, santos, realidades que estão ali em torno, e isso vai ajudar a nossa vontade sendo tocada. Máxime aqueles que tomam parte no mistério que se medita, a si mesmo, ao seu coração, aos pecadores e até às criaturas irracionais, como fez Davi nos Salmos e outros santos em suas meditações e orações. Avisos importantes que eu espero que você guarde no mais íntimo do seu coração. E vamos rezar pedindo essa graça ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.